Olá, turma. Então, gostaria de compartilhar com vocês a equação universal de perdas de solo. Como estimar a perda de solo? Então, a gente sabe que o uso inadequado da bacia hidrográfica, não? Então, bacia é toda essa região onde a chuva que cair nessa região aqui vai se concentrar para o mesmo ponto. Então, tudo isso aqui a gente chama de bacia hidrográfica. Quando o mau uso, né, da bacia é feito, isso compromete o ciclo hidrológico, o retorno dessa água, ser chuva, percolar, abastecer lençol freático, abastecer rios, evaporar e fazer esse ciclo de novo. Então, é assim que a gente cria áreas desertas. Os usos do solo, né, do solo e da água, né, inadequado é que também criam os problemas urbanos, como a gente tem visto, né, esbarroamento das, da, das encostas, né? Perda de acidentes quando a gente vê assim, quando a terra cai sobre as pistas e inundação em cidades. Então, quais são esses usos, né? Isso influencia na infiltração e velocidade de escoamento da água. Nas áreas de floresta, existe uma maior interceptação das folhas dos galhos que retardam o escoamento dessa água. Raízes mais profundas também e o maior consumo de água das plantas faz com que a água desça lentamente, faça o seu serviço, mantenha até aquele clima mais úmido e promova a retroalimentação daqueles ciclos. A agricultura, existe uma redução da quantidade de matéria orgânica no solo, né? A porosidade diminui em função do cultivo ser mais intensivo do que seria numa mata ou num cultivo perene. Isso diminui a infiltração de água, né? Raízes mais superficiais e menor consumo de água pelas plantas faz com que a água passe menos tempo nesses ambientes e ela precisa ter tempo suficiente para percolar. Áreas urbanas, você tem grande impermeabilização pelos asfaltos, pela construção das casas, pouquíssima infiltração e grande velocidade de escoamento. Então, é muito comum a gente ter, então, grandes picos de cheias, inundação nas áreas mais baixas e esbarroamento, né, da terra em locais mais altos. Estimar a quantidade de perda de solo é importante para monitorar, acompanhar essas práticas que estão sendo utilizadas. Então, nessa experimento aqui da Embrapa, você vê que solo descoberto ele perde 53 toneladas de, de solo por hectare por ano, enquanto que o solo cultivado com soja convencional, tem gradeamento, aração, a perda de terra, de solo, é de 9 toneladas por hectare ano. A redução é de mais de 5 vezes. Isso significa que o simples fato de ter o solo coberto já protege o solo. E você tem uma redução maior aqui ainda quando é soja em plantio direto, significa que esse solo não é revolvido, e isso é importante para você manter a estrutura, né? Toda vez que o solo é revolvido, é gradeado, arado, e você tende a perder a estrutura desse solo, diminuir os espaços com ar, né? A porosidade. Já em pastagens, a pastagem, a perda de solo é quase nula, porque as raízes das gramíneas são raízes fasciculadas, você cria mais canalículos, né, de percolação da água. Elas são mais profundas, braquiária chega com raiz até 3 metros de profundidade, por exemplo. Então, você aumenta a infiltração desse solo, da água nesse solo. Então, a perda de solo pode ser muito acentuada, dependendo do uso que ele está sofrendo. Então, como estimar essas perdas, né, naquele experimento? Existe uma equação que leva em consideração a chuva, né, a quantidade, a intensidade, a energia cinética, né, que essa chuva chega no solo, o tempo de duração e a frequência. Existe uma equação pequenininha que leva em consideração a média de precipitação. E aí ela estima esse poder da chuva causar a erosão nesse solo. Essa equação, então aqui o R é esse poder da chuva causar a perda de solo. O K, ele estima então a resistência desse solo
a erosão. Então, ele leva em consideração a permeabilidade e a resistência à desagregação. E aí ele vê tanto a textura, quantidade de areia, de silt e argila, a estrutura, a mineralogia, a matéria orgânica e o grau de compactação. Além disso, um outro fator importante é a topografia do terreno, tanto a declividade, se é mais plano, se é mais declivoso, como o formato da rampa, se é côncavo, se é reto, se é convexo, e ainda o comprimento da rampa, se é uma rampa curta ou se é uma extensão longa. Além disso, leve em consideração aqui também, o último fator, o manejo. Sentido do preparo, se é em nível, se é morro abaixo, se é em linha reta, sistema de cultivo, se é convencional, que tem revolvimento de solo, ou se é plantio direto, que não tem revolvimento de solo. Sentido do plantio, no sentido de ser em direção à declividade ou perpendicular, e o manejo da adubação, rotação de culturas, outras práticas que aumente a quantidade de espécies sobre esse solo, e assim aumente também a interceptação de água e a manutenção de água naquele ambiente até que ela tenha tempo de percolar. Essa equação, ela estima, então, a perda de solo em toneladas por hectare por ano, leva em consideração, então, a erosividade das chuvas em megajoule por milímetro por hectare por ano, a erodibilidade do solo em toneladas por hora por megajoule por milímetro, o comprimento da rampa e a declividade, né? Sempre, geralmente, os dois juntos, eles são adimensionais, a cobertura do solo e as medidas de controle. Nesse exemplo aqui, essa área é uma área degradada, ela está assim desde a década de 60, quando foi retirado, ela foi uma área de empréstimo de solo para construir uma, uma ferrovia, logo aqui do lado. Essa aqui é a ferrovia e essa aqui é a área de empréstimo. Então, para estimar a perda de solo nessa área, a gente utilizou essa equação, e aí, para o fator erosividade das chuvas, se identificou que o valor seria 8.154 megajoules por milímetro por hectare por ano. A erodibilidade do solo seria de 0,3 toneladas por hectare por megajoule por milímetro. O fator comprimento e declividade da rampa para 140 metros é de 2,124 e para 162 metros de 2,29, foi porque eu acabei fazendo duas áreas separadas. Essa área em branco aqui, esse branco já é horizonte C exposto, e aqui tem grandes ravinas. E o fator medida de controle da erosão é 1, pois nenhuma prática foi adotada. Ela está assim descoberta todo esse tempo e ela não tem capacidade de se revegetar sozinha, porque o solo que está exposto aqui não é horizonte C. Até esse horizonte não tem condição de dar suporte suficiente para as mudas, para as sementes que caírem ali eventualmente se regenerarem. Então, ao usar esses dados aqui para calcular a perda de solo dessa área, se identificou que a perda de solo era de 5 toneladas por hectare ano, só para esse pequeno retângulo aqui em L, entendeu? Só nesse pequeno retângulo em L, a perda é de 5 toneladas, relativamente pequena perto do que a gente vê as médias, mas é só para um pedaço muito pequeno que foi estimado. O ideal é que tivesse sido estimado para toda essa área, né? E aí seria muito mais. E aí também de 5,6 toneladas por hectare ano foi estimada a perda de solo só nessa área bem pequena. Veja que essa rampa aqui tem 160 metros, é uma área muito pequena para perder 5 toneladas por hectare, toneladas de solo por ano, né, por hectare ano. Para vocês calcularem, estimar a perda de solo, numa situação que vocês tiverem aí um trabalho de recuperação de área degradada ou qualquer outra situação, vou deixar esse livro aqui, ó, Recuperação de Áreas Degradadas pela Mineração no Cerrado, no capítulo 4, existe então lá a indicação dos valores que você vai usar de acordo com a sua condição. Então, vocês consultem esse capítulo que eu deixei aí, vou deixar aqui na plataforma. Capítulo 4, ele também está disponível na internet. E é bem interessante para te respaldar até na hora de você propor medidas de recuperação, de revegetação de uma área, você fazer o diagnóstico e dizer quais são
qual é a situação daquela área. Então, essa equação é bem importante para respaldar esse tipo de trabalho e para acompanhar as práticas conservacionistas em lavouras também. Uma vez que você precisa fazer terraços, né? Você tem um grande comprimento de rampa, é necessário fazer os terraços e acompanhar essas perdas de solo, estimar de acordo com as práticas adotadas. Considerando essas perdas e a situação dessa área, foi recomendado, como medidas de recuperação, terraços de 6 metros, de 6 por meio metro, cordões vegetativos, estabelecimento de estrato herbáceo, reflorestamento, né, parcial da área com plantio de mudas, que é uma coisa relativamente cara, incorporação de matéria orgânica diretamente mesmo, tanto nos berços das mudas, mas também para formar esse extrato herbáceo com sementes de gramíneas nativas. Obrigada, pessoal. Então, até a próxima aula.